Oi meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que tá todo mundo bem. Pra ajudar com essa questão do mascaramento, né, das contas e dos valores, eu pensei que a melhor forma seria o quê? Fazer exercício. Então, vou resolver com vocês e vou falando e fazendo as anotações que eu faço normalmente, coisas que eu tento lembrar quando eu tô resolvendo os exercícios e tudo mais. Então, trazer à memória o que a gente tem, fazer a nossa cabeça funcionar é muito bom, é totalmente importante, porque é um conteúdo contínuo. Então, o que a gente já aprendeu é muito importante, serve como base para o que a gente está tendo agora. Então, eu vou usar como referência aqui o exercício que a prof entregou pra gente na última aula. No final eu anexo num link, talvez, vejo como faço, mas normalmente vou anexar num link embaixo, na descrição, qualquer coisa, que fica mais fácil do que eu precisar editar vídeo, qualquer coisa, que não é algo que eu sou super dotada, né, que eu tenho habilidades. Então, provavelmente, adicionando um link é muito mais prático pra mim. Ok. Coisas que é muito importante da gente ter na cabeça é muita questão do porquê do mascaramento, né? Por que eu mascaro? Porque uma orelha pode responder pela outra. Essa é a resposta. A gente tem que sempre lembrar disso. A audiometria, ela busca avaliar a nossa saúde auditiva, só que de uma forma que eu consiga avaliar a integridade individual da nossa orelha. Eu quero saber como funciona a minha audição do lado direito e como funciona no meu lado esquerdo. Eu quero ver o desempenho individual delas. Elas podem ter uma perda semelhante, podem ter uma perda diferente, uma pode ter perda, outra não, outra pode ser normal. Tudo isso pode acontecer. Então, eu quero ter certeza de como está funcionando essas orelhas de forma individual. E o mascaramento, ele serve como uma prova real. Quando eu tenho uma orelha que pode estar escutando pela outra, eu preciso ter certeza de que os resultados que eu tenho nessa orelha que está com desempenho inferior é de fato isso, ou se ela vai ter um desempenho ainda pior quando ela for testada sozinha. Como é que eu vou testar ela sozinha? Colocando um ruído mascarante para deixar esta cóclea que tem o melhor desempenho estimulada, sendo que tirando a atenção dela do apitinho, né? Tirando a atenção dela do estímulo do tom, preocupando ela, entretendo ela com esse ruído. Então é dessa forma. O ruído, o mascaramento, ele vem como uma prova real para eu ter certeza dos meus resultados, beleza? Então a gente vai começar aqui. A gente tem que lembrar algo que a gente já tem que ir pensando. Nessa atividade que a prof deixou com a gente vai ter uma perda mista de grau moderadamente severo pós o mascaramento. Aí eu já tenho que lembrar do que eu já aprendi. Eu tenho uma perda mista. O que é uma perda mista? Uma perda mista é quando eu tenho dois problemas. Que é quando eu tenho comprometimento em condução, no meu conduto, no caminho que o som tem para chegar até na cóclea, e eu ainda tenho um comprometimento a nível coclear, a nível de cóclea, a nível de orelha interna. Então, eu vou ter tanto a via óssea quanto a via aérea abaixo dos seus limiares de normalidade, uma via óssea abaixo de 15 decibéis e uma via aérea abaixo de 20 decibéis e com um gap aéreo ósseo. O que é o gap? O gap nada mais é do que a diferença. Uma diferença de valores, uma diferença de limiares. Tem na literatura, tem pessoas que leem romance, principalmente, tem o gap age, que é quando os personagens principais eles têm uma diferença acentuada de idade. Então, talvez se você leia e já viu isso, fique uma forma de lembrar também. Esse gap age é a mesma coisa que o gap aéreo ósseo, é quando se tem uma diferença entre os valores, ok?
Então, a nossa orelha direita vai ser a nossa orelha mascarada e a nossa orelha esquerda... Não, a nossa orelha direita, ela precisa ser mascarada, tá certo? Então, eu vou botar o mascaramento na orelha esquerda pra ver como tá o desempenho dessa minha orelha direita. Então, eu vou passar aqui para o meu audiograma rapidinho. Eu faço no final, essa orelha esquerda. Vamos começar pensando. Tenho aqui o grau. A prof deu moderadamente severo. Já tenho que pensar assim, tá? Qual vai ser mais ou menos a distribuição? Porque a gente só vai fazer o quê? A gente já tem o laudo. A gente só tem que montar esse laudo no audiograma. Então, uma perda com um grau moderadamente severo vai ter em quantos decibéis a nossa média? Lembrando que para perda auditiva, a gente usa média. A gente usa a média, que média? Uma média quadritonal. Quadritonal são 4 tons. Que tons são esses, né? Em quais frequências? A gente vai usar 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz e 4000 Hz. A gente soma eles e divide eles por 4 e este valor vai nos dizer a questão da perda auditiva, né? Qual é o seu grau? Clara, mas meu Deus, como é que eu vou lembrar isso? São tantos, né? Tem o leve, moderado, moderado severo, severo, profundo e completo. Senhora amada, é muita coisa. Calma. É bastante coisa, mas não é difícil. Lembra que eu falei no outro videozinho, rapidinho, sobre a relação entre esses valores? Não precisa saber de cabeça tudo. Se tu tiver um canto de papel para fazer uma tabelinha, já vai te ajudar. E com o tempo vai ficar na tua cabeça. Fechou? Então, 20 é normal. Então, a partir de 20, a gente vai ter uma perda. 21. Até 35 é leve. Pronto, eu só lembro desse valor. Até 35 é leve. Aí, a gente vai fazer o quê? Vai somando 15 e 15. 50 vai ser... Até 50 eu vou ter moderado, mais 15. Então, vai até 65. Vou ter moderadamente severo. Até 80 eu vou ter severo, mais 15 até 95. Vou ter uma perda profunda e passou de 95 eu tenho uma perda completa, né? Maior que 96, igual ou maior. Então, vai ser assim, de 36 a 50 é moderada, 51 a 65 moderadamente severa, 66 a 80 é severa, 81 a 95 profunda e mais do que 95, né? A gente vai ter completa. Pronto. Já facilitou o negócio. Então, se eu tenho uma perda moderadamente severa, eu vou ter que pensar o quê? A minha média quadritonal vai ter que ser superior a 50 decibéis e inferior a 66, até 65. Então, ela vai de 51 a 65 decibéis. Então, eu já tenho que estar pensando isso para eu já ir estruturando o meu resultado, né? Então, eu vou fazer aqui, fazer os valores para ver o que eu vou precisar mascarar. Sempre, como é que, né? Só para lembrar mesmo que isso eu acho que já ficou claro para todo mundo, mas o cálculo que a gente faz para saber se vai precisar mascarar, a gente tem que enviar ele, reduzir a atenuação intraneural, que seria o quê? Quanto de energia o som vai perder até chegar no outro lado. Basicamente isso. E quando se fala de via óssea, não tem atenuação intraneural, porque dei a vibração óssea de um lado, vibrou a calota craniana, as duas cócleas são estimuladas, porque por ser uma calota, um negócio tudo unificado, tudo vai vibrar, é algo único. Então, por isso que não se tem uma atenuação. Então, a via óssea, quem vai responder sempre vai ser a melhor cóclea, porque se as duas são estimuladas, a que tem um melhor desempenho vai ser a que vai estar dando as respostas. Então, vamos ver aqui o que a gente vai precisar mascarar. A gente vai fazer atenuação intraneural para lembrar, né? As 3 primeiras frequências, 250, 500 e 1000, 40, 2000, 3000, 45... 4.000, 6 e 8.000 é 50 decibéis e a atenuação da fala é também 45. A gente já pode fazer uma associação que
os valores de atenuação são sempre para 3 unidades. Tudo é 3. Para lembrar da fala, é só ver que 2.000 e 3.000 ficaram com 45, tá? 2, falta o terceiro integrante, que é a fala. Então, já tem aí os valores de atenuação para não esquecer mais. Tá, aí eu vou fazer aqui os valores, né? 250, tá em 50, menos 40 chega a 10, não vai mascarar. 500 vai chegar a 20, não vai mascarar. Em 1.000 vai chegar a 10 também, não mascara. 2.000, não vou mascarar também, porque vai ficar 60, menos 45 vou chegar a 15. E no meu lado esquerdo eu tô ouvindo só a partir de 25. 3.000 também não vou mascarar, porque fica o quê? 60, menos 45, 15. Também não vou precisar mascarar. 4.000, 70, menos 50, vou chegar em 20. Essa minha cóclea escuta em 20, porque, lembrem, pego meus valores de via aérea e comparo com quem? Via óssea da orelha não testada. Sempre compara com via óssea. A logoaudiometria, eu vou comparar com média tritonal de via óssea da orelha não testada. Sempre. Sempre a comparação, quando a gente estiver falando de mascaramento, se vou precisar, não vou precisar, a gente tem que comparar com via óssea, certo? Sempre lembra disso. Sempre comparar com VO, sempre comparar com VO. Comparação é com a óssea, gente, porque é cóclea, é ela que responde. Fechou? Então, vou precisar mascarar. Quando eu não tenho uma via óssea, que é o caso de 6.000, 8.250 Hz, a gente empresta. 500 Hz empresta a via óssea para 250, 4.000 empresta a via óssea para 6.000 e 8.000. Ok? Então, eu vou comparar. Então, eu vou fazer 80 menos 50, vou ter 30. Se a minha óssea de 4.000 escuta em 20, vou mascarar também 6.000 e 8.000. Então, 4, 6 e 8 vão ser mascarados. Ah, Clara, mas e se o meu desempenho, isso na orelha não testada, se tiver 6.000, tiver um resultado melhor do que a cóclea de 4.000, qual dos referenciais eu vou usar? Eu uso o limiar de via aérea de 6.000 nesse caso. Porque a cóclea, a via óssea, não vai responder pior do que a via aérea. Pode estar respondendo ali no mesmo valor, ou pode estar tendo um desempenho melhor. Mas como a gente não tem como medir, a gente vai usar esse valor de via aérea nesse caso, ok? Então, vamos lá. A gente vai precisar mascarar só as 3 frequências. Então, eu já vou colocar aqui no meu audiograma novo a limpo. 50 em 250, 60 decibéis, 50, 60 e 60. Aí, como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar... Isso eu vou fazer só em 4.000 também, que é pra não deixar o vídeo tão extenso, porque todos vão funcionar da mesma forma. A questão de adicionar o ruído ali na via aérea. Então, como é que eu faço? Eu vou no meu limiar da minha orelha não testada e vou adicionar 15 decibéis de ruído. Então, em 4.000, a orelha está escutando em 20 decibéis. Se eu der 15 de ruído, eu vou ter um ruído inicial de 35 decibéis. Ok? E se eu já ver, 20 é o meu menor valor ali. Então, se eu der mais 15, então o meu valor inicial já vai ser o dele, o menor. Então, já posso adicionar no meu audiograma que o menor valor de mascaramento de ruído que eu coloquei na orelha esquerda são 35 decibéis.
decibéis. E aí, como é que vai funcionar? É a história do platô, né, gente? Aí, eu vou fazer o quê? Botei o ruído na minha orelha esquerda em 35 e dei o estímulo em 70. O paciente não escutou. Vou aumentar o tom. Então, eu aumento o tom para 75. Escutou. Aí, agora eu aumento o ruído. O ruído que estava antes em 35 foi para 40. Dou de novo estímulo em 75. Escutou. Agora eu vou dar em, né, vou dar em 40, porque escutou, aumentou o tom. Vou vir em 40 uma vez. Aumentei o tom, 45, o paciente está escutando. Aumentei pela terceira vez, fui para 50 decibéis. Paro por aqui, porque é platô. Platô é o quê? É uma forma bem simples. São 3 reconhecimentos do som, com um aumento de 5 decibéis em ruído, a partir do momento em que o paciente percebe o som. Tem que ser 3 vezes. Ele escutou ali em 75, ele escutou, né? Que foi a primeira vez em 70 que ele não ouviu. Então, 75 ouviu, tava em 35. Então, a partir desse 35, eu tenho que dar 3 aumentos para confirmar esses 75 mesmo. Se ele não conseguir acertar esses 75 decibéis nessas 3 vezes, aí eu vou ter que subir o tom para ver, né, quanto ele tá ouvindo, mas eu preciso ter esses aumentos de 5 decibéis 3 vezes. Aqui nesse caso foi até 50 decibéis. A gente vai repetir isso do outro lado, né, da mesma forma. Eu fiz aqui que o paciente começou a escutar em 40 decibéis, porque aqui tava, não, 30, tá em 25, mais 15, ele começa a escutar em 40 decibéis, tanto em 6.000 quanto em 8.000. E aqui ele manteve a resposta todas as vezes com 80, tá bom? Então, eu fiz depois 3 aumentos e fui até 55 decibéis. Então, eu posso já né, marco no meu audiograma que em 4.000 o paciente com mascaramento é triângulo, né, orelha direita, ouviu em 75 e 6 e 8 ele manteve a resposta em 80. Já faço aqui a minha linha retinha, rapidinho. Então, estão vendo que não é um bicho de 7 cabeças. São bastante detalhezinhos, que eu acho que é o que mais tem que fazer a gente prestar atenção. São várias informações, coisas que a gente tem que lembrar, que é mais, né, chatinho, assim, da gente estar lembrando. E aí, agora eu preciso ver a minha via óssea. A minha via óssea tem que mascarar todas as frequências, gente. Por quê? Porque vai ser sempre melhor que vai responder. E a gente for ver, tá tipo, tá sombreado. Tá igual. O que? E aí, se eu já tive... será que essas duas cócleas estão respondendo da mesma forma? Ou será que eu tenho uma cóclea? Porque lembra, via óssea é sempre a melhor cóclea que vai estar respondendo. Tudo bem? Vou tomar um cafezinho, né? Então, vamos lá. Como é que funciona o mascaramento de via óssea? Se na minha orelha contralateral, na minha orelha não testada, eu tiver uma perda condutiva ou mista, se mantém igual a via aérea. Vou adicionar 15 decibéis de ruído e tudo certo. Só que se eu tiver a minha orelha tiver uma perda condutiva, tiver uma perda sensório-neural ou uma audição normal, a gente tem o efeito
de oclusão. Como o som vai ficar ali, ele vai ser intensificado. Então, tem chance dessa cóclea ser estimulada ainda em 1500, ok? Então, a gente vai adicionar ainda mais esse efeito de oclusão, que é um ruído extra, um valor extra de ruído, tudo certo? E quanto é que vai ser? Em 500 decibéis, a gente vai adicionar apenas 15 decibéis e em 1000, a gente vai adicionar 10 decibéis, tudo bem? Deixa eu só pegar uma outra folha aqui para eu anotar. Então, aqui. Muitas folhas. Tudo certo, não tem problema. Vamos lá. Para mascarar a via óssea, a gente vai começar... Ai, deixa eu só ver se eu vou ter bateria. Tá, vou ter bateria ainda pra isso. A gente vai pegar aqui os nossos mesmos valores, só que em 500 a gente vai adicionar 30 decibéis, 15 do ruído e 15 do efeito de oclusão. Então, a gente vai para 50. Inicial. 45 inicial. Aí, nas outras frequências, a gente vai ter... Eu já vou direto para menor que a gente tem, que ali vai ser em 4020. Então, se eu adicionar 15, vai ser 35. É o menor valor que eu tenho, então eu já sei que esse vai ser o ruído inicial. Então, o menor valor que eu vou ter em via óssea também são os 35 decibéis. Eu acabo fazendo muito mais pela lógica, assim, do que pela um de cada vez. Eu acho mais rápido, menos denso de se fazer, que é algo que pode fazer também. Eu vou falar aqui como eu faço. Eu pego o quê? Pego o menor valor ali que eu vou ter para adicionar os 15 decibéis e já adiciono, já boto esse. E vejo qual vai ser meu maior valor. E já faço ele completo, com as 3 apresentações de platô. E eu já sei que vai ser meu valor maior de ruído. Então, isso é algo que eu faço, mas eu recomendo fazer só se tu entender como é que funciona esse processo, né? Tu entender que todas as frequências tu vai ter que fazer isso, como funciona na prática, mas pro exercício é uma forma um pouco mais rápida de se fazer. Então, se eu tenho aqui o meu ruído inicial de 500 Hz, ali vai ser só em 50. Só em 50? Deixa eu confirmar aqui. 25. Não, é só 55. Né? O meu ruído inicial é 55, porque tem 25. Então, olha, tem 55. É o que começa mais pra baixo. Então, se eu adicionar 15 decibéis, eu já vou para 70. Então, já vai ser o meu máximo. Porque, geralmente, quando eu faço exercício, eu faço o platô logo confirmando. Eu não fico, ouviu, não ouviu, ouviu, não ouviu. Eu sei que eu tenho que fazer, mas na prática. Mas no exercício, eu acho que ele é um pouco mais demorado se eu faço dessa forma. Então, eu já boto que o mínimo que eu coloquei é esse da menor frequência. E como eu já anotei todos os iniciais, como eu faria, eu já sei que o que vai iniciar mais alto é ali em 500 Hz com 55. E eu adicionar esses três aumentos de 5 decibéis, esses 15 decibéis de platô, eu vou chegar a 70 e esse vai ser o mais alto que eu vou chegar. Poderia dar diferente na prática, com certeza o paciente poderia ter outra resposta, mas como aqui é uma simulação, eu simulo do jeito que é mais prático para mim, né? Eu facilito a minha vida, ok? Então, eu vou colocar aqui as minhas via ósseas. Pode dar um exercício diferente do outro? Pode, porque isso aqui é uma simulação e a nossa perda ela tem que dar dentro do que a prof passou.
Então, eu posso ter 5 dBs a mais que tu, então frequência, 5 dB a menos, 10 até, dependendo de como for. Então, aqui eu vou ter uma perda mista. Mista, lembra, né? Eu tenho gap, eu não posso acoplar os meus valores. Então, isso tem que ficar bem na nossa cabeça na hora da gente estar montando esse audiograma simulado, ok? Eu coloquei que o meu paciente respondeu em 35 decibéis, aqui em 500 Hz. Porque o que, gente? Funciona da mesma forma que as 3 vezes, tudo. Então, eu não fico repetindo porque eu acho que fica muito demorado. Tô tentando ser o mais rápida fazendo esse exercício, mesmo que eu falo demais. Mas aí eu vou depois anexar para vocês, ok? Eu botei em 35, aí botei em 25 em 1000, mantive a resposta. 2.000 e 3.000 tá em 35 também. E em 4.000 ele escutou em 45 a minha via óssea, ok? Aí a gente vai agora ver a logo. A logodiometria tá em 60 decibéis, que o nosso paciente tinha respondido. Aí aqui a gente já tem que prestar atenção no negócio. A gente tem que ver a média que tá. A nossa média tritonal de agora, de 500.000 e 2.000. Deixa eu só confirmar aqui. Porque é 170 dividido por 3 vai dar 56.666, certo? 56.666 é arredondado para 55 decibéis. Só que o SRT o paciente pode responder como? Até 10 decibéis da sua média. Então, tá em 60 decibéis, ele tá no padrão até de agora, ele tá numa normalidade. Então, a gente vai fazer 60 menos 45 da atenuação da fala, que a gente vai chegar em 15 decibéis. A nossa média tritonal de via óssea da orelha não testada vai ser o quê? A gente vai pegar a via óssea de 500.000 e 2.000 e ver. Tá em 25 decibéis. Então, a gente não mascara esse SRT, ok? Aí, a gente vai pegar o nosso 95 do IPRF agora. E vai fazer o quê? Vai diminuir também pela atenuação da fala. 95 menos 45, a gente vai chegar em 50 decibéis. 50 é maior do que os benditos 25 da tritonal da óssea, da não testada. Então, vamos mascarar o IPRF. Clara, como é que eu mascaro logo, né? Quanto de ruídos eu adiciono? Então, eu vou fazer aqui a continha. Eu vou anotar aqui no superior, né? Que depois eu vou mandar foto. Ruído IPRF. O ruído do IPRF eu vou fazer o quê? Para saber, eu vou pegar o meu valor de apresentação, meus 95 decibéis, menos atenuação, que é 45, mais o ruído efetivo. Quanto que é esse ruído efetivo? 15 decibéis, mais o gap, se ele existir, ok? No nosso caso, na nossa orelha não testada, não tem gap, porque esse gap é da ONT, ok, gente? Então, aqui não tem, a gente vai adicionar 0 decibéis. 95 menos 45 mais 15, a gente vai ter o ruído do IPRF igual a 65 decibéis. Ok? Aí, a gente vai colocar aqui na tabelinha, né? 65 decibéis.
E a questão do percentual agora, né? Como é que fica? Com quem que eu comparo? Como é que é? A gente tem uma perda mista. E a nossa tabelinha, ela vai dizer que o quê? A perda normal e a condutiva vão ter um bom desempenho. Vão dar um padrão de normalidade, porque a condutiva tu vai botar tanto som tão intenso que ele vai conseguir atravessar a barreira, o que tá dificultando o som vai passar. Então, condutiva e normal vão ter um desempenho normal no percentual da logo, né, no IPRF. Geralmente vão responder só ali as monossílabas e deu. E aí a gente vai começar a ter para a perda sensório-neural, a gente tem os percentuais de leve, moderado e severos. Aí a gente vai pensar, meu senhor amado, mais coisa para lembrar. Mas não é complicado. Então, de 100 a 92, que é o que a gente não faz de sílabo, porque a gente vai fazer de sílabos a partir de quanto? 88. Então, a partir de 88 decibéis, a gente vai ter uma perda leve sensório, né, gente? Sensório neural. Então, de 88 a 80, de 76 a 60 moderada, e a gente vai ter a severa quando é abaixo de 60. Aqui diz que a nossa perda é moderadamente severa e ela é mista. Mista eu vou comparar com o quê? Eu vou comparar com a via óssea. Porque a via óssea é a cóclea. Então, eu vou tirar a média dessa via óssea e vou ver que tipo de perda ela seria. Eu tenho, né, quadratura não, gente. Eu tenho a minha aqui, né, tá em 500, tá em 35. Então, 35 mais 25 em 1000, mais 35 e mais 35 em 2 e mais 45 em 4.000. A gente vê meio que pela lógica, 45 empresta 10 pro 25, aí fica 4,35. Então, a minha média é 35 decibéis. E 35 decibéis seria o quê? Seria uma perda leve, que seria desse 88 a 80 decibéis. Como é que esse paciente respondeu o IPRF aqui no percentual? Eu tô falando demais, né? Tô vendo que eu tô bem roquinha já. Ui, peraí. Ele acertou nas monossílabas 84 e nos dissílabos 88. Esse é o resultado de uma perda sensório-neural leve. A sensório é só o quê? É só cóclea. Como eu tirei a média quadritonal da nossa via óssea, eu posso manter esses percentuais ou posso botar diferente no neurônio. Eu coloquei como? Eu coloquei que ele acertou 82%, ele errou uma palavrinha a mais agora com ruído, mas por escolha minha, do meu paciente, como eu simulei, como eu inventei. E nos dissílabos ele manteve os 88%. Ok? Eu acho que era isso. É mais para lembrar o que a gente tem que comparar com via óssea, que é algo mais importante, e ter sempre em mente esses valores e conteúdos que a gente já teve no semestre passado, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode mandar mensagem. Claro, eu não entendi tua letra, não entendi o que tu falou muito rápido, consegue me ajudar nisso? Consigo. Consegue vir um dia mais cedo, a gente consegue se organizar, me avisando assim com antecedência, eu consigo ver para ir mais cedo. Então, não precisa ficar desesperado, eu acho que a gente consegue sim sentar e entender esses cálculos que vai dar certo, tá bom? Beijo!